Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos vivendo para 2025, projeto de vida alcançando o impossível. E é necessário que verdadeiramente possamos, pela fé, assim fazer. Hoje nós vamos à segunda parte desta mensagem. Nós já temos a primeira parte postada no YouTube, você pode assistir, que é Projetando 2025. Que Deus fale ao nosso coração, não somente ao seu, mas a todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, então. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu te peço, em nome de Jesus. Faz a sua oração então. Pai, que a tua palavra, meu Deus, seja simples e descomplicada, mas divinamente inspirada. Usa-me, ó Deus, para teu louvor e para a tua glória. Quebra os grilhões, principados e potestades e toda a obra do inimigo, em nome de Jesus. E você diga amém? Irmãos, aqui em Jó, capítulo de número 22, no versículo de número 28, eu vou ler na tradução mais comum, essa tradução que todos nós podemos dizer que temos, e depois vou ler na tradução no original. Jó capítulo 22, versículo 28 diz assim: determinarás tu algum negócio, determinarás tu algum negócio. Então você veja que ele está falando de determinação. Essa é a tradução mais conhecida. Mas a outra tradução que diz assim: projetando tu algum negócio. Então Deus não é contra que nós projetemos, que nós verdadeiramente venhamos a idealizar, visualizar, projetar o meu, o teu, o nosso futuro. Não é naquele pensamento que infelizmente está embutido na mente de muitas pessoas: deixa a vida me levar. Ou quando não, você se aproxima de uma pessoa e pergunta: como é que está a sua vida? E ela costuma dizer: bem, a minha vida está como Deus quer. E não funciona assim. O bem da verdade é que na maioria das vezes nós temos o costume de sempre colocarmos na conta de Deus. Então, na maioria das vezes, sem percebermos, deixamos a vida nos levar, vida leva eu, quando que na verdade, biblicamente falando, nós sabemos muito bem em que o próprio Deus que nós servimos é o maior projetista que já existiu. Deus é e sempre será e permanecerá sendo o maior projetista que já existiu. Como é que o senhor sabe disso? Basta você ler esta Bíblia, que você tem ela na sua mão. Você sabe que tudo que está escrito aqui é um projeto de Deus. Desde a nossa criação até a vinda e a volta de Jesus Cristo e até a nossa ascensão ao céu, onde para a glória de Deus, lá então nós estaremos. Então a Bíblia diz aqui: projetando tu algum negócio, se-te-á firme. Quer dizer, não adianta só projetarmos, não adianta só determinarmos. A Bíblia diz: e se-te-á firme. Então é necessário que, uma vez que eu venha projetar, planejar alguma coisa na minha vida, é preciso que eu esteja firme, que eu esteja seguro. Eu não posso ser uma pessoa oscilante, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Aí ele continua: projetando tu algum negócio, se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, e a luz brilhará em teus caminhos. Preste bem atenção nesse versículo: projetando tu algum negócio. Veja que Deus deixa as portas abertas, para que eu possa entender que eu sou responsável direto pelo futuro que eu quero ter. Deus não está aqui me limitando, Deus não está dizendo: ó, você só pode projetar isso e pronto, acabou, você viu? Não existe isso.
é projetando tu algum negócio. Quer dizer então que eu sou responsável pelo futuro que eu quero ter. As portas estão abertas. E aí depois ele diz: se-te afirme, seja seguro, não seja oscilante. Mas por conta de quê? Por conta das variantes que certamente haverá de ter em todo o processo, até que você possa ter concluído o seu projeto. Então se-te afirme. Uma vez que você projetou para a família, de repente você vai lá no projeto, tem lá a família, e você projeta da seguinte forma: que o seu irmão em 2025 vai ter um encontro com Cristo, vai se converter e vai se tornar-se um vaso nas mãos de Deus. Bem, você está tendo esse projeto, você projetou, você colocou lá, glória a Deus por isso. Você sabe que é a vontade de Deus em que todo ímpio se converta. Só que nós sabemos que há o inverso disso. Nós sabemos que o diabo não quer que ninguém de hipótese alguma se converta. Então, por um lado, você projetou a conversão do seu irmão. Por outro lado, o diabo não quer que ele se converta. Então vai haver aquela briga no meio termo, durante o percurso, durante a caminhada. Satanás, o diabo, uma vez que infelizmente por conta dele não professar a Cristo, está sobre o domínio dele ainda, irá fazer de tudo para que ele faça coisas que aos seus olhos parece que o seu projeto, parece que as suas orações, as suas intercessões nem estão sendo vistas nem ouvidas e dificilmente serão respondidas por Deus. Por quê? Porque você projetou, colocou lá a conversão do seu filho, colocou a conversão da sua filha, colocou a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu marido, colocou a conversão do seu irmão. E logo de princípio, o que nós pensamos? Já sei, eu projetei e eu sei que Deus quer que ele se converta, então nós não nos preparamos nas variantes que irão acontecer durante o processo até a sua conversão. E aí o que é que muitos fazem? Muitos, infelizmente, fraquejam na fé. Começam a abrir a sua boca e confessarem totalmente o inverso ao que projetaram diante de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo: projetando tu algum negócio, se-te afirme. Então é muito importante que você entenda isso, porque no percurso para a realização do seu projeto, em qualquer área, seja ela qual for, vai haver variantes. Aí a Bíblia Sagrada continua: e se-te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Bem, você então projetou, você dentro de você está vendo aquilo, seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, aquela casa tão sonhada. Bem, glória a Deus por isso. Só que você precisa entender o seguinte: até a realização, até a confirmação, até lá, você não sabe o que vai acontecer. Então é como se fosse um caminho escuro, é como que estivesse totalmente escuro. Por quê? Porque você não sabe o que há de acontecer, como vai acontecer, para que aquilo aconteça, para que aquilo se realize. Você olha humanamente falando, de repente você diz: nossa, eu coloquei lá numa causa pessoal, eu coloquei lá que, meu Deus, eu queria muito que o Senhor me despertasse por dentro, e eu queria muito que o Senhor me abrisse uma oportunidade de emprego. Então você colocou aquilo para você, mas você olha para um lado, olha para o outro, você diz: meu Deus, mas como é que isso vai acontecer? Porque por outro lado você diz: eu tenho meus filhos, não tenho com quem deixar. Ou então de repente você diz: ah, Jesus, como é que eu vou trabalhar se eu tenho aqui uma casa para cuidar? Então você não sabe como vai acontecer, só que você crê, você acredita. Então você escreveu pela fé, você projetou uma porta de emprego, mas você, quando olha, você vê tudo escuro, você não sabe o que vai acontecer. Só que a Bíblia Sagrada diz que você vai andando, porque a Bíblia diz: e a luz brilhará em seus caminhos. As coisas vão começando a clarear, as coisas vão começando a acontecer, as coisas vão começando a se encaixar, e quando você vê, e glória a Deus por isso, que você verá concluído o seu projeto, aquele milagre alcançado, você vai chegar no altar e vai dizer: olha gente, eu coloquei no meu projeto que eu queria trabalhar,
e graças a Deus eu estou trabalhando. Olha só, olha o testemunho que você deu. Quem vai estar ouvindo vai pensar: nossa, foi fácil assim? Foi no estralar de dedo? Você sabe que não foi. Você sabe que houve as variantes, você sabe que houve as dificuldades, você sabe que houve as barreiras. Olhando humanamente falando, você não conseguia nem saber como isso ia acontecer, como é que isso ia se fazer, só que você creu. Então a Bíblia está dizendo: e a luz brilhará em teus caminhos, desde que você lembre, desde que você permaneça firme, desde que você permaneça firme. Veja que primeiro ele está dizendo: você projeta. Segundo, você se mantém seguro no que você projetou. Terceiro, para a glória de Deus, você verá a luz brilhar em seus caminhos. Quer dizer, é um versículo que vem seguindo exatamente o passo a passo, uma vez que eu quero que alguma coisa na minha vida se realize. No livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Hoje nós escrevemos em folhas de papel. Veja que ele está dizendo aqui: escreve a visão. O que é um projeto? É uma visão. O projeto é uma visão. Depois que ele se materializa, depois que você passa a desfrutar, glória a Deus por isso, então é uma realização. Mas até então é uma visão. O que é um projeto? É uma visão. Mas não é uma visão do que os teus olhos veem. É uma visão acerca do que a tua mente vê acerca do seu futuro. Em outras palavras, é você se projetando para o seu futuro. Então, quando você ler este versículo, você pode ler assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve o projeto, torna bem legível sobre tábuas, ou sobre folhas, ou sobre papéis. Veja que ele diz: torna bem legível. O que quer dizer tornar bem legível? Quer dizer que você não pode ter dúvidas. Quer dizer que você tem que ser aquela pessoa que sabe exatamente o que você quer, como você quer, da maneira que você quer e o que você precisa fazer para você realizar. É importante isso também. Então, quando você, para a glória de Deus, você olha lá para frente e você diz assim: bem, eu quero conquistar a minha casa própria. Quais são as primeiras atitudes que você tem que tomar? As primeiras atitudes que você tem que tomar é que, vamos lá, para mim comprar uma casa, eu preciso ou ter a entrada, ou eu preciso ter o nome limpo, ou eu preciso ter o dinheiro todo para comprar a casa. Então eu já sei que se eu sair gastando tudo que eu ganho, por mais que eu tenha projetado, infelizmente, eu não estarei comigo mesmo me ajudando para que o meu projeto se realize. Como isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas não quer dizer que para que o meu projeto se realize, não quer dizer que não tenha que ter minha participação. Tem que ter a minha participação. É uma ligação entre Deus e você e Deus. É você fazendo a sua parte, o que você pode, e Deus fazendo o impossível para tornar possível, quando para você que é impossível, você não pode fazer. Aí ele continua: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então não pode ter dúvida, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Esse tempo aqui todos nós já sabemos. Você pode sim, você pode projetar algo hoje e amanhã, para a glória de Deus, você já está contando a vitória. Mas na maioria das vezes você projeta algo, vai se levar-se um tempo.
Tem coisas na vida que você vai passar por um processo de capacitação, de preparo, de amadurecimento, para que no momento em que Deus coloque aquilo na sua mão, você não jogue fora, você não desperdice. Veja que os apóstolos, no caso Pedro, passou 3 anos e meio ao lado do mestre. Passou por um tempo, por um período de capacitação, de preparo. Só que no dia em que o mestre se ausentou-se, o que ele fez? Quase que jogava tudo a perder. Quando ele voltou a pescar, quando o próprio Jesus já tinha dito antes, lá em Lucas capítulo 5, que ele iria se tornar pescadores de homens. Então você veja que ele diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Por quê? Porque Deus tem pressa em nos abençoar. Não é Deus quem não quer nos abençoar, nós é que não nos preparamos para sermos abençoados. Se nós nos preparássemos para sermos abençoados, pode ter certeza que Deus era o primeiro a nos abençoar. Por quê? Porque é a vontade dele nos abençoar. E ele continua: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o. Não é murmura, não é reclama, não é xinga, não é desiste, não. Ele diz: espera-o. Espera. Veja que ele está nos dando aqui exatamente o passo a passo, uma vez que para a glória de Deus, então eu creio que o meu futuro será diferente do meu presente. E ele continua dizendo, vamos lá: espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que você diz assim: nossa, mas está demorando muito, o que na verdade para Deus, pode ter certeza disso, é fase de amadurecimento. É fase de amadurecimento. É fase de amadurecimento. É importante isso você entender no seu coração. Então, em cima disso, nós vamos para a segunda parte deste ensinamento. Primeiro, quando não projetamos o nosso ano para Deus, o diabo terá uma folha em branco para escrever a nossa vida como ele bem quiser. Isso é uma grande realidade. Quando não projetamos o nosso futuro para Deus, nem se preocupe, o diabo certamente irá escrever o que ele quer que aconteça na nossa vida. Por quê? Porque nós teremos deixado uma folha em branco. Você começar um ano só com aperto de mão, feliz ano novo, muitos anos de vida, prosperidade e saúde, amém, glória a Deus. Se você não souber o que você quer, como você quer, da maneira que você quer, você vai começar de todo jeito. E pode ter certeza, é como que uma folha em branco, em que o inimigo certamente vai querer escrever, vai querer determinar como é que vai ser o seu futuro. Isso daqui é uma verdade. Um projeto de vida é um plano pessoal de longo ou médio prazo, que planejamos seguir ao longo dos anos. Projeto de vida, ele tem tanto a longo ou médio prazo. Você precisa entender isso no seu coração. De repente você diga assim: nossa, eu preciso me profissionalizar mais, para que eu possa melhorar a qualidade dos meus clientes. Amém, glória a Deus por isso. Só que você olha para o tempo. Você diz assim para você mesmo: nossa, mas daqui a 5 anos, 4 anos, 3 anos, não, Deus me livre, não tenho mais cabeça para isso não. Só que esses 4, 3, 5 anos vão passar do mesmo jeito. Vão passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. Só que naquele período de tempo que você perdeu não se capacitando, outros foram e lhe ultrapassaram, passaram à sua frente, e muitas vezes nem são cristãos, são ímpios, e que você depois vai se questionar: meu Deus, como é que pode? Eu sou de Deus, eu sou crente, eu te sirvo, minha vida está desse jeito, enquanto que o fulano dos Anzóis Pereira leva uma vida de qualquer jeito. Pois é,
Só que a Bíblia Sagrada mostra que, independente se é cristão ou não cristão, a Bíblia, ela é tanto para um quanto para o outro, porque Deus fez com que o sol nascesse para ambos, e Deus não é injusto. Por mais que se queira, quer não, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, o próprio Deus disse: socorri a um que é esforçado. Então Deus não está dizendo socorri porque é crente, socorri porque é pastor, socorri porque é obreiro, não. Socorri a um que é esforçado. Então existe o projeto a longo e curto prazo, mas ambos requer preparo. Ambos requer que você se capacite para que você possa alcançá-lo. Muitas pessoas definem seu projeto de vida com base em um diploma universitário. Às vezes você diz assim: bem, o meu projeto de vida é me formar. Então você foca naquilo. E quando você então se forma, você vai dizer assim: nossa, alcancei o meu objetivo. Então para uns é justamente isso, é um certificado universitário, é se formar, e glória a Deus por isso. Para outros também, um emprego. Então de repente a pessoa diz assim: não, o meu projeto de vida, sabe o que é? Eu não vejo a hora completar 18 anos e me empregar. E eu perguntaria: mas por quê? A pessoa diria: não, para mim ter o meu próprio dinheiro, para mim ter o meu próprio sustento. Então o projeto de vida daquela pessoa é logo se empregar. O projeto de vida daquela pessoa é justamente esse, é logo se empregar. Então para ela é o seu projeto de vida. Então talvez seja o seu: pastor, o meu projeto de vida, sabe qual é? É logo me empregar. Eu preciso de um emprego, olha, a coisa não está fácil, não aceito mais ser tão humilhado ou humilhada como eu sou. Então meu projeto é isso: eu quero sim me empregar, porque eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter meu sustento, eu quero ter com que pagar, quero ter com que comprar, não quero mais ser humilhado por ninguém. Então de repente é o seu projeto de vida. Ou na constituição de uma família: não, pastor, meu projeto não é me formar, não é diploma universitário, meu projeto também não é um emprego, é constituir uma família. Eu não vejo a hora, sabe, pastor, eu ter minha casa, ter meu esposo, ter minha esposa, ter meus filhos. Então você veja que projeto de vida são vários, para vários tipos de pessoas, de formas diferentes. Então você precisa saber identificar o que realmente para você importa acerca do tipo de futuro que você quer ter. Que tipo de futuro você quer alcançar, que você almeja alcançar na sua vida. E isso é importante, e isso é necessário. A Bíblia Sagrada nos mostra que o autoconhecimento é uma das etapas mais importantes para definir um projeto de vida pessoal. O autoconhecimento. Irmão, isso aqui é importante em nome de Jesus. Se você não tiver o autoconhecimento, quer dizer, saber quem realmente é você. Você precisa saber quem de verdade é você. Ah, pastor, quem eu sou? Bem, eu sou fulano dos Ançóis Pereira. Não estou me referindo a nome. Eu estou me referindo a quem é você por dentro. Quem na verdade é você por dentro. Esse autoconhecimento é importante até para quê? Para você saber identificar o que você quer da vida, onde você quer chegar, o que você almeja alcançar, a vida que você quer desfrutar. Porque se você não tiver dentro de você essa resposta, para você qualquer resultado está bom. Para você o que acontecer está bom, glória a Deus, aleluia e amém. Quando na verdade não é para ser assim. Não é para ser assim. O autoconhecimento é uma das etapas mais importantes para definir um projeto de vida pessoal. Pois na medida em que estará alinhado com o que o indivíduo é, mais leve será o caminho e maior será a recompensa. Quando você tem a alinhar quem você é, o que você almeja acerca do seu futuro, irmão, fica mais suave, fica mais leve.
Isso é importante. Vamos lá. No que você diz que você é bom, no que você diz que você arrebenta, no que você diz que faz a coisa acontecer, no que você diz, nossa pastor, eu quando faço isso a coisa acontece. Pronto, você está se alinhando a você mesmo. De repente você, para a glória de Deus, de repente você faz uma tapioca que ninguém faz. E você faz assim com uma maestria, uma facilidade tão grande, que outras pessoas levariam horas e horas e horas e horas para fazer. Então você sabe quem você é, você conhece essa área da sua vida. Quer dizer, você começa a se alinhar naquela área da sua vida e você vai ver que as coisas ficam mais fáceis, as coisas se encaixam com maior facilidade para você. É isso que às vezes as pessoas faltam nela. De repente você diz, pastor, o que na verdade, para a glória de Deus, o que realmente eu gosto de fazer é isso. Por exemplo, uma certa pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, por que o senhor não vai para uma sala de aula dar aula? E eu disse, porque eu não gosto de ir para uma sala de aula dar aula. Eu prefiro e eu me sinto, para a glória de Deus, melhor com o microfone na mão, no altar da casa do Senhor e pela palavra de Deus ensinar o povo. O que eu estava querendo dizer é que eu me alinho a isso. Eu me alinho a isso. Então as conquistas para a glória de Deus se tornam mais fáceis. Não que não haja desafio, não que não haja luta, não que não haja barreira. Há tudo isso? Há. Você sabe muito bem que nunca deixará de ter. Só que para a glória de Deus, você é aquela pessoa em que você se anima por si próprio, porque você tem dentro de você isto. Está dentro de você. Não está nos acontecimentos, está em quem realmente você é. É fundamental que estejamos convencidos dos objetivos e metas a serem alcançados. Você precisa estar verdadeiramente convencido. Não é eu quem vou te convencer, é você. Se você não estiver totalmente, plenamente, inteiramente convencido dos resultados que você vai obter, pode ter certeza de uma coisa: durante o processo, as lutas, vai conseguir fazer você parar. Você precisa, isso aqui é algo importante, isso aqui é algo necessário. Você precisa disso. Chegaram para Thomas Edison, você sabe muito bem, e disseram da seguinte forma para ele. Chegaram para ele e disseram assim, é verdade que você teve para mais de 1000 tentativas, até chegar então a conseguir uma só vez o que você conseguiu? E ele disse, não é verdade. Eu simplesmente aprendi mais de 1000 maneiras erradas, das quais não me levaram a objetivo nenhum, até que eu consegui. As 1000 e pouca só me ajudaram a realizar. O que ele quer dizer é que ele tinha um objetivo definido dentro dele. Isso é importante para qualquer área da vida, irmão. Você precisa ter um objetivo definido dentro de você. Se você tiver isso, você pode ter certeza disso em nome do Senhor Jesus. Você vai alcançar suas metas para a glória de Deus. Agora, para nós terminarmos, preste atenção nisso daqui. Determinando tu algum negócio, projetando tu algum negócio, se-te afirme e a luz brilhará nos teus caminhos. Escreve a visão, escreve o projeto, deixa-o bem legível para que os que passam possa ver, para os que passam possa ver. E se caso ele tardar, espera-o, não o que nós lemos na Bíblia, porque certamente se fará, é o que está na palavra de Deus. Se você pegar Jó 22, se você pegar Abacuque capítulo 2, você vai ver dentro desses versículos o ingrediente necessário para alcançarmos o impossível pela fé. Olha só, valores fundamentais para a realização do meu projeto de vida. Está dentro desses versículos que nós lemos. O primeiro dele, otimismo. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele, você é uma pessoa otimista ou pessimista? E aí? Isso é importante, irmão. Isso é importante. Eu estou te falando isso porque você não chega a lugar nenhum com pessimismo.
Tudo que você precisa na vida, você precisa entender que vai sair de dentro de você. E como vai sair de dentro de você é tão importante quanto você possa imaginar. Então veja que ele está dizendo: ser-te-á firme, seja otimista. E se tardar, espera-o, seja otimista. Ele está nos dizendo que se nós quisermos alcançarmos algo no nosso futuro, na nossa vida, nós temos que sermos pessoas otimistas. Se você não for uma pessoa otimista, então você é uma pessoa pessimista, porque não existe coluna do meio. Não existe, não sei se eu sou otimista, não sei se eu sou pessimista. Não existe, ou você é um, ou você é outro. Então, primeiro, otimismo. O otimismo sempre pode ver o lado bom de tudo que acontece. Ser uma pessoa otimista é uma questão de exercício diário. Uma pessoa otimista, olhe para cá, preste atenção. Uma pessoa de verdade que é otimista, ela pode ser o que quer que seja. Pode ser que as coisas não estejam indo exatamente como ela gostaria que fosse. Pode ser que as coisas estejam meio desalinhadas. Pode ser como for. Uma pessoa otimista, ela consegue ver o lado bom de todas as coisas. É aquilo que o próprio Deus nos diz na sua palavra, que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós queremos mais ou menos o contrário. Nós queremos que só aconteçam as coisas boas, e na verdade não é. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que houve uma primeira tentativa do inimigo em querer naufragar o barco de Pedro. A Bíblia diz que eles entraram no barco, veio ventos contrários, o barco ia afundar. Jesus pôs-se de pé, aquietou o mar, calou-se vento, glória a Deus. Depois veio outra tempestade, e você sabe disso. Jesus fez o mesmo milagre, só que Jesus chamou-os a atenção. Jesus olhou para eles e disse: ainda não tendes fé? O que ele quer dizer? Interessante, né? Na outra vez que vocês passaram pelo que vocês estão passando agora, vocês viram exatamente que todo aquele acontecimento proveu para si um milagre. Agora está acontecendo a mesma coisa, e vocês então pensaram que iam naufragar. É isso que você tem que entender. Você, no seu projeto, você precisa ser otimista, porque vai ter momentos, e é verdade, não tem como eu lhe dizer que não é, vai ter momentos que você vai dizer: meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai... Se você não tiver cuidado, o inimigo passa a perna em você, ele te engana, ele te ilude. Então o otimista é aquela pessoa que vê o lado bom em todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Eu vou lhe dizer de todo o coração, preste bem atenção em nome de Jesus. Eu sei que, humanamente falando, não é bom pedir esmola. Rapaz, é ruim demais. Você ter que mastigar feijão com gorgui, pensa no negocinho. Rapaz, pois eu comia, mas tinha que comer, eu morro de fome, não tem ponto de correr não tem bom não, sabe? Você de repente está no mercado. Eu chegava às 5 horas da manhã para tirar a cabeça de camarão, e eu já era pastor, eu já estava no altar. Chegava às 5 da manhã lá em Areia Branca para tirar a cabeça de camarão. Então eu ficava ali tirando as cabeças de camarão e colocando dentro de um saco. Às vezes pegava o balde, revestia o balde com um saco, tirava e colocava, porque tinha o preço do camarão com cabeça e tinha o preço do camarão sem cabeça. E eu então fui até lá, me ofereci e disse: eu poderia ajudar o senhor me dá o que o senhor puder. Não, tudo bem, está ótimo então. Ninguém me conhecia, não sabia nem que eu era pastor. Tudo bem, sem problema algum, ok. E ali então sabiam que eu era crente. Eu tirava as cabeças de camarão. Ok, quando terminava todo o serviço, eu ia limpar o lugar, eu tinha que deixar tudo bem limpinho. Então o que é que eu fazia? Amarrava as cabeças de camarão, e eu então ficava naquele pensamento: bem, só tem um lugar para onde essas cabeças de camarão vão, para o lixo, não tem mais outro lugar. Então o que é que eu fazia? Eu pedia para o rapaz para ele me dar. Ele me pagava, me dava um trocadinho, coisa pouca mesmo,
Porque você não ganha muito tirando cabeça de camarão, você está entendendo? Porque é um problema muito pequeno que está sendo resolvido, e o tanto que você ganha é determinado pelo problema que você resolve. Todo mundo sabe disso. Então ele me pagava coisinha merrecazinha. E eu dizia para ele: o senhor pode, por gentileza, se caso o senhor não for querer, se não for usar, o senhor pode me dar essas cabeças de camarão? Ele simplesmente olhava para mim: cadê? Onde é que está? Está aqui, pega lá. Pegava, trazia até ele. Ele desamarrava, jogava no chão e dizia: pode pegar. Pode pegar. Eu me abaixava: não, muito obrigado, obrigado, viu senhor? Muito obrigado. E aquilo, meu irmão, quando você taca a mão naquele negócio, aquilo espinha, rapaz, o diacho para doer da peste. Foi bom? Se você me disser não, foi ótimo, pastor. Não, não foi bom não, mas foi necessário. Foi preciso. Porque ali Deus estava querendo me ensinar o seguinte: que tipo de pastor eu queria ser. Que tipo de pastor eu realmente queria ser. Porque eu estava no altar, não me diferenciava de eu estar ali juntando as cabeças de camarão, era a mesma pessoa, não eram duas pessoas diferentes, só que ali Deus precisou com que eu precisei com que passasse por aquilo, precisei, e tanta coisa mais que eu posso lhe dizer aqui. O que é interessante para a glória de Deus é que uma pessoa otimista, ela sempre vai ver o lado bom de tudo que acontece. Ela sempre vai ver o lado bom de tudo que acontece. O lado bom de tudo que acontece. Mas quando você não é otimista, não. Aí o que é que você vai ver? É desgraça, é porque minha vida não vale nada, porque nada dá certo na minha vida, porque eu dou um passo para frente e 20 para trás, porque aí você começa com um mar de murmuração, um mar de reclamação, e a sua cabeça começa a andar a mil, e começa a dar voltas dentro de você, e aí de repente você não já sabe mais o que você quer da sua vida, porque para você, para dar as coisas certas, tudo tem que estar andando a mil maravilha, e não funciona assim. Lembre-se de uma coisa: o mundo, para o cristão ou não cristão, é a bigorna que tende a, trabalhar na pessoa, quer você queira, quer não. Segunda coisa importante: autoconfiança. Veja que você vê lá, está escrito: projetando tu algum negócio, você te afirme. Autoconfiança. Autoconfiança. Você precisa ser uma pessoa que tem autoconfiança. Você não pode ser essa pessoa oscilante, essa pessoa que às vezes você é como que se você precisasse de moleta para você se manter-se de pé. Você tem que ter esse cuidado. Você precisa trabalhar nessa área da sua vida. Não é que você vai andar só, não é isto, mas até em você saber em quem você, entre aspas, vai se escorar, é importante. Porque às vezes você pode se escorar em uma pessoa que está pior do que você. De repente você se escora no murmurador, vai se tornar um murmurador. Você então se escora numa pessoa cujo coração é como um fel, em que as palavras quando fala são amargas, logo você irá fazer a mesma coisa. Então você precisa entender isso. É como a Bíblia diz: anda com sábio e será sábio, mas anda com tolo, e aí você sabe do restante do versículo. Então, autoconfiança. A autoconfiança pode ser afetada por situações que se cruzam, mas como o otimismo é preciso exercê-la. Então, a autoconfiança, ela pode ser afetada por situações que se cruzam. De repente você é uma pessoa sim otimista, você é uma pessoa que vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, até que as coisas começam a acontecer. E na maioria das vezes vai acontecer em quê? Para afligir a sua autoconfiança, para afligir você, para amedrontar você, para acovardar você, para intimidar você. Eu sempre digo e dou um exemplo. Eu me lembro que no dia em que eu comecei e fui para a primeira aula de candidato a obreiro em 1997, eram 122 candidatos a obreiros. O pastor na época, ele disse assim: olha, eu quero que vocês na próxima segunda-feira, porque tinha reuniões de obreiro toda segunda-feira, e aí ele disse: segunda-feira que vem, eu quero que todos vocês tragam um esboço. Vocês vão orar, vocês vão pedir a Deus, Deus vai dar um entendimento para vocês fazerem um esboço. Amém.
eu orei, jejuei, clamei, busquei, fiz tudo. E eu me lembro até hoje o título da pregação: a multifaces de Jó. A multifaces de Jó. Você vê Jó de um jeito, você vê Jó do outro. Eu li ali todo o livro de Jó e fiz a coisa, me lembro no Alan House, eu levei lá escrito, o cara lá bem direitinho, fez a coisa bonita, como está aqui, bem feito. Tudo bem. Ele então começou o pessoal a trazer, começou a trazer e trazer aquele negócio todo. E aí então, quando eu cheguei até ele, que eu peguei a minha, que eu entreguei na mão dele, na frente de 121 candidatos a obreiros, ele recebia de todos, colocava ali. Quando eu cheguei, que eu entreguei na mão dele, ele nem leu, ele nem viu. Quando eu entreguei na mão dele, ele simplesmente amassou, jogou no chão e disse: você tem que melhorar. Eu olhei para ele e disse: sim senhor pastor, sim senhor pastor, o senhor tem toda a razão, eu vou melhorar, sim senhor, viu pastor? Diante de Deus eu fiz isso. E melhorei? Claro que melhorei. Porque passaram-se anos, depois ele me ligou, lá de São Paulo, de Ribeirão Preto: ô Narcis, ô meu pastor, bênção, Deus te abençoe. Ô irmão, você tem pregação que fala sobre isso? Sim, eu tenho uma série que fala muito boa sobre isso aí. Pois manda para mim. Sim senhor, vou mandar agora. Quer dizer, irmão, olha a motivação que ele me deu. Rapaz, aquilo para mim é motivação, sabe, aquilo para mim não é humilhação. Aquilo para mim é o que ele estava dizendo, cara, tu tem capacidade para ir muito mais além, tu pode melhorar, tu pode fazer mais, mas se você não consegue ver dessa forma, você talvez até deve ter se doído em eu ter lhe dado essa demonstração. Você até talvez disse: nossa, pois eu não aguentaria não, eu logo viraria as costas, sairia da igreja, eu logo ficaria com raiva do pastor, eu logo iria começar a falar para outros irmãos, está vendo? E depois diz que ele é de Deus, porque é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. O que o diabo faz é justamente isso. Mas não, pelo contrário. Eu me lembro de outra vez, e Deus sabe, e é verdade, em que ele chegou para mim e disse assim: ô Narcis, foi no culto de domingo. Me lembro que ele chegou para mim e disse assim: ô irmão, hoje você vai orar junto comigo, viu? Culto de domingo pela manhã. Me lembro, parece que eu estou vendo a cena diante dos meus olhos aqui agora. Ô irmão, você vai orar comigo pela manhã, viu? Sim senhor pastor. Eu era o porteiro da igreja. Tudo bem. Um dia tal, começou o culto, todo mundo fecha os olhos, e estava a irmã Nádia louvando a Deus, e todo mundo na presença de Deus. Aí ele fez assim, porque ele estava com a garganta irritada. Aí eu vim de lá para cá, e aí ele começou a orar, e resumindo a conversa, quando eu peguei o microfone, quando eu comecei: Senhor, meu Deus e meu Pai, não deu tempo nem eu terminar, meu Pai, ele já pegou o microfone e tomou da minha mão. Pessoas que viram aquilo, olharam para mim, e dá para você imaginar a cena? Para pensar a cena. Pensa comigo a cena. Talvez você diga: nossa pastor, eu tinha colocado a cabeça, olha, não sei nem aonde tinha saído. Eu que nada. Sabe o que foi que eu fiz? Quando ele tomou o microfone, eu continuei nos corredores. Sim, meu Deus, derrama da tua unção, derrama do teu espírito sobre o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Terminou o culto, ele me chamou para conversar? Não. Ele me disse alguma coisa? Não. Estou esperando até hoje. Mas sabe o que foi bom? O que foi bom é que, depois daquele dia, Deus sabe e é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu decidi, a partir de hoje, eu vou orar para a glória de Deus, no mínimo 3h40, todo dia de joelho. Pronto, e comecei. Todo dia, isso quando eu não orava 5 horas direto, de joelho no chão, sem cantar uma canção, porque canção é motivação, não é oração. Ele me motivou, ele me incentivou, olha que coisa boa.
Quando você não tem autoconfiança, você então acontece coisinhas pequenas como essa, você se desmotiva, você fica com raiva, você fecha a cara, você endurece o coração, você já sabe, muda o seu semblante. Ah, pois eu não tenho essa natureza. Então me perdoe, então você não tem a natureza do Espírito Santo, porque essa é a natureza de um cristão que tem o Espírito Santo. Até onde eu sei. Porque o Espírito Santo não é ingratidão, o Espírito Santo ele nunca vai se bater com a autoridade que está acima dele no sentido humanamente falando. Então você não tem o Espírito Santo. Porque na verdade, o Espírito Santo, pelo contrário, o Espírito Santo te dá capacidade, mas se você não o tem, não, você se revolta, você fica com raiva, você bate a boca, você fecha a cara, você deixa de falar, você sai, vai embora e acabou-se. É como no emprego. O patrão chama a tua atenção, você endurece o coração. Já pensa, vou sair do emprego, porque aqui não vai funcionar sem mim. Funciona, porque a unção não está no empregado, a unção está no dono. A unção está no dono. A unção está no dono. Você lembra de Abraão e Ló? Ló pensou que Abraão iria a pique, ia naufragar. Ló se ausentou, se separou de Abraão. O que foi que aconteceu? Abraão cresceu muitíssimo. E Ló ficou com a mão na frente e outra atrás. Até a mulher ele perdeu. Dá para você imaginar como é que funciona a coisa? É desse jeito. Então aqui para nós terminarmos, terceiro, paciência. Paciência, pessoal. Esperam. Paciência, está lá, nós lemos. Paciência é importante. Ah, mas paciência no tempo de hoje, meu pastor, é difícil. Não, não é difícil não. Basta você pegar uma mensagem que nós tivemos recentemente, pais estressados, família estressada, assiste para você ver. Ou então a segunda parte, estressados, assiste essas duas para você ver. Paciência não é algo difícil não, é algo que às vezes nós infelizmente não queremos praticar. Por quê? Porque nós estamos no mediatismo. Se não for hoje, agora e nesse exato momento, nós já queremos jogar tudo para cima. Ficamos com raiva, ficamos chateados, começamos a nos questionar, nos perguntar por que Deus não está vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não se importa, Deus, aí começa, sabe, tudo aqui que, meu Deus, Deus vai olhar e vai dizer assim, interessante, né? Eu passei pode-se dizer assim, se um dia para Deus é 1000 anos, Deus poderia dizer, eu passei 6.000 anos para fazer os céus e a terra. Tu já quer que em um dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos, tudo aconteça na tua vida de forma automática, Para pensar. Pensa um pouco em nome de Jesus. Então, paciência. O projeto de vida é um processo que não se concretiza da noite para o dia, pois é preciso passar pela vida para atingir cada objetivo. Diga, é preciso passar pela vida para garantir cada objetivo. É preciso passar pela vida. E você que está aí me assistindo, pare para analisar, pare para ver. Se Deus hoje de repente lhe der algo, será que tem estrutura para você lidar com isso? Será que realmente você consegue e sabe abraçar a coisa de verdade? Lembre-se de uma coisa, o diabo é mestre em querer tirar-nos o otimismo e nos dar o pessimismo. O diabo é mestre em querer nos fazer sentirmos ninguém, tirando de nós a autoconfiança. E o diabo é mestre em fazer com que nós joguemos a paciência de água abaixo. Por isso, que em nome de Jesus, ponha isso no seu coração. E eu sei que Deus falou com alguém aqui nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.